Olá, Brasil! Olá, República de Curitiba! Hoje é mais um dia difícil na vida dos inimigos porque está no ar a protagonista. Hoje a gente está fazendo a retrospectiva 2017. O primeiro capítulo foi o nosso presentaço de Natal para você, a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir, só a delação. Se você perdeu porque estava aí comemorando com a sua família, não tem problema. É só entrar no youtube.com/Gazeta do Povo. Já aproveita para se inscrever e você vai ver toda a nossa primeira, vamos dizer, edição da retrospectiva. Hoje, a segunda é o quê? Grandes discussões que não deram em nada. A gente tem, por excelência, 3 grandes discussões que são feitas para dar em nada no parlamento brasileiro. Elas são sacadas do bolso dos nossos políticos todas as vezes em que eles precisam fazer a nação reagir com o fígado, virar para o outro lado e não prestar atenção principalmente em escândalos de corrupção. E quais são essas discussões? Maioridade penal, aborto e casamento gay. Nós discutimos essas 3 coisas este ano no parlamento brasileiro? É claro que sim, Brasil! Inclusive o casamento gay, que já existe, já foi pacificado pelo judiciário há muitos anos. Bom, existem alguns tipos de discussão que não vai dar em nada. O primeiro é esse aqui, a discussão que já nasce para morrer na praia, como essa que Marta Suplicy aturou do senador Paulo Paim durante a reforma trabalhista. Vai, Paulo, foca. Eu tô aqui desde as 9, me deram até um lanchezinho aqui. Foi a moçada que me deu aqui, ó. Eu vou firme. Isso pode, né, presidente? Senão eu vou desmaiar aqui, hein? Eu tenho um problemazinho. Tá gordinho. Mas posso falar uma coisinha fora daqui? Bem pequenininha. Mas eu tô tomando esse chá aqui, ó. Quase todos os funcionários da casa estão tomando. Vou dar a forma: quiabo, gengibre. Como é que chama? Gelimbela, como é que é? Aquela frutinha preta comprida. Pode pedir um pra mim também. Hã? Berinjela. E limão. Diminuiu? Eu também quero. Eu não falava sério. Tem isso? O meu gabinete tem. Pode trazer pra mim também. Diminui, a diabetes diminuiu. Estava com 130, estou com 90. E a pressão diminuiu também. O limão... Ótimo. Acaba com a contribuição sindical. Bom, a senadora tem um talento enorme para encerrar esse tipo de discussão rapidamente e a gente tem que concordar. Ela entende mais de manter a forma do que 98% do Senado. Não vai se meter a fazer o tal do chazinho de gerimbela aí, não, porque pode ver os vídeos recentes do Paulo Paim, não adiantou muito, viu, Brasil? Não é cientificamente comprovado. E, enfim, vamos a um pupurri de discussões que pareciam muito mais sérias do que essa. Talvez você até tenha se deixado levar por algumas delas, mas elas terminaram em rigorosamente coisa nenhuma. É com você, Olavo Soares. Sabe quando a gente quebra a cabeça por um assunto, debate, discute, só que aí dá uns 2, 3 meses esse assunto some completamente? Pois é, 2017 foi especialista em debates desse tipo, os grandes debates que não chegaram a lugar nenhum. Vamos começar lembrando de um deles. Por acaso vocês lembram quando a gente estava discutindo ainda esse ano, para valer, eleição indireta para presidente? Pois é, isso aconteceu lá para maio, junho, quando estourou a delação da JBS. A gente lembra? Foi uma delação que implicou diretamente o Michel Temer. E por isso, nós achávamos, muita gente achava, que o Temer não ia concluir o mandato. E aí, por isso, haveria eleições indiretas. Então começou um debate muito grande de como o Brasil faria essas eleições, como seriam escolhidos esses candidatos, que quem votaria neles seriam os deputados federais e senadores. Vamos ver o que os parlamentares discutiam à época. É que no caso da vacância dos últimos 2 anos do mandato de um presidente, haja uma eleição indireta. E eu, particularmente, não defendo que no momento de clamor nacional nós venhamos
a mudar o texto da lei maior que a Constituição Federal. Só um presidente eleito tem legitimidade para tirar o Brasil dessa grave crise econômica, social, política e institucional que o Brasil vive. Uma eleição direta permitirá que os candidatos apresentem ao país suas propostas e o povo dê essa legitimidade e essa força. Bem, só que mais quentes que as discussões públicas foram as de bastidores, né? As especulações voaram soltas naquela época. Muita gente foi comentada como possível presidente indireto. Um dos nomes mais citados era o do Nelson Jobim, ex-ministro, ex-presidente do Supremo. O que se dizia naquela época tão distante é que ele tinha condição de pacificar o país porque ele tinha respeito no PT, no PSDB, no PMDB e também no meio militar. Outro nome também muito cogitado naquele momento era o do Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará. Também o atual comandante da Câmara, o Rodrigo Maia, era mencionado. Sem contar, dois nomes clássicos da política brasileira, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Pois bem, o tempo passou, o Temer ficou no cargo e ninguém nunca mais lembrou das tais eleições indiretas. Agora vamos mudar de assunto e lembrar de outra discussão que também deu borbulha, deu emoção na época e nunca mais se tocou nisso. Alguém aí lembra de quando o Renan Calheiros rompeu com o governo e saiu da liderança do PMDB? Pois é, isso mesmo. Renan Calheiros falando grosso com o governo. Dê uma olhada. Não vejo apenas erros. Mas, convenhamos, votar a terceirização ampla, geral e restrita, sem passar pelo Senado Federal, fazer reforma trabalhista, sem que o Senado possa alterar uma linha sequer, e fazer reforma da Previdência para agradar o sistema financeiro em detrimento das camadas mais pobres da população, é demais, senhor presidente e senhores senadores. Se ele está se sentindo incomodado nessa posição de liderar a bancada, que majoritariamente tem um posicionamento diferente do que ele pensa, eu acho que pelo contrário. O presidente Renan está tendo grandeza, de pedir para sair exatamente para unificar e para harmonizar a bancada. E aí, a liderança do PMDB no Senado acabou ficando com Raimundo Lira, da Paraíba. O Renan Calheiros continuou no partido, está no PMDB até hoje. Por coincidência ou não, ele recebeu com muita alegria o Lula em Alagoas em agosto. O Lula, como a gente sabe, é candidato. E o filho do Renan, o Renan Filho, ele é o atual governador do estado e quer disputar a reeleição. Então, os dois lados querem sair ganhando com isso, não é mesmo? Bem, mas talvez a história da política que a gente mais se dedicou, mais debateu, mais dedicou tempo a ela, foi a possível candidatura de João Dória a presidente. Vamos relembrar como a gente chegou até isso. O Dória foi eleito prefeito de São Paulo em 2016. Em primeiro turno, uma votação assombrosa que pegou muita gente de surpresa e que consagrou o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque o Dória foi uma criatura do Alckmin, né? O Alckmin escolheu o Dória, um mistério na política. E aí, assim, foi uma grande aposta do Alckmin, que deu muito certo. Com ela, o PSDB voltou a ganhar uma eleição na cidade de São Paulo, coisa que não ocorria desde 2004, enfim. E aí tudo parecia perfeito. A gente tinha Alckmin e Dória, criador e criatura, comandando a cidade e o estado de São Paulo e abrindo um palanque perfeito para o Alckmin ser o nome do PSDB em 2018. E aí, passou o tempo, o Dória assumiu a prefeitura e olha, teve uma aprovação assombrosa. De repente o Brasil inteiro estava falando daquele prefeito que botava roupa de gari, arrumava briga com o pijador e fazia parceria com o setor privado. Então surgiu um questionamento até natural. Por que não Dória presidente? Né? E aí o nome dele foi incluído nas pesquisas. E o que aconteceu? Ele teve um desempenho tão bom, ou até melhor, do que nomes estrelados do PSDB, como José Serra, Aécio Neves e até mesmo do próprio Geraldo Alckmin. E aí instalou-se a confusão, né? O que ia acontecer? O Dória ia ceder, mesmo estando bem nas pesquisas? O Alckmin ia abrir mão do lugar dele? O Dória e o Alckmin iam se enfrentar no PSDB? Ou algum dos dois ia sair do partido? Enfim, só que quando essa discussão parecia que ia se consagrar, ela retraiu. Por quê? Porque o Dória começou a ter o governo dele questionado em São Paulo. A aprovação dele caiu bastante. Aliados do PSDB, que tinham garantido apoio ao Alckmin em 2018, já falaram que não estariam junto com o Dória. Além disso, o Dória arrumou muitos inimigos dentro do próprio partido. Então, no fim das contas, o ano do PSDB e do Dória acabou assim. Quero dizer aqui o meu apoio e reafirmar o meu apoio incondicional a Geraldo Alckmin, não apenas como presidente nacional do PSDB, mas também
a vocês que são da militância do PSDB em todo o Brasil, para juntos, termos a liderança de Geraldo Alckmin para caminhar à presidência da República do Brasil. Bem, pois é, foi isso. E olha, teve muito mais coisa que caberia aqui nesse nosso compacto rápido. Por exemplo, a Operação Carne Fraca, lembram dela? Lembra do pessoal fazendo aqueles memes do churrasco com papelão? Aquela foto do Temer na churrascaria, enfim. Tudo isso foi nesse ano, 2017. A carne fraca não foi bobagem, não foi uma coisa pequena, longe disso. A questão é que 2 meses depois da carne fraca, estourou a delação da JBS. E aí, quem diria, né, na época da carne fraca, que aquele não seria o maior escândalo envolvendo o setor pecuário em 2017, hein? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse nosso levantamento, dessa retrospectiva. No ano que vem tem mais, e que os debates do ano que vem não sejam desses que não chegam a lugar nenhum. Obrigado. Que a gente aprenda com a experiência, né, Olavo? Aliás, eu vou pegar uma carona aí na história do Olavo e vou passar para biologia. Como assim biologia? Não tô louca não, gente. Vou chamar aqui meu amigo, professor Edris Queiroz, para fazer uma pergunta. Nunca antes na história deste país o ninho tucano foi tão chacoalhado. Professor Edris, é normal o tucano brigar? Oi, Madá. Então, respondendo a sua pergunta aí, os tucanos realmente podem brigar entre si. Só para a gente ter uma ideia de como que são essas aves, elas são consideradas, entre o reino ali das aves, dos pássaros, tudo, a pior que pode existir no termo de que são animais que não gostam de ter muito trabalho, né? A gente conhece um monte de tucanos por aí também que não gostam de ter muito trabalho e brigam muito entre si. No caso do tucano da espécie animal, a gente tem mais de 10 espécies aí pelo Brasil espalhado, mas a maioria a gente encontra lá em Brasília, infelizmente. O que acontece com esses animais? Eles são animais muito preguiçosos, oportunistas, ou seja, esses animais, eles vão lá e roubam os ovos de outras aves, comem os filhotes de outras aves e também não gostam de fazer os seus próprios ninhos. Ou seja, eles expulsam, na maioria das vezes, as aves que já estão ali procriando e colocam elas para fora. Isso a gente vê muito aqui acontecendo no Brasil, né? Mas são animais bonitos, animais importantes para a natureza, porque são grandes dispersores de sementes também. Valeu a dica aí hoje? Um beijo! Brasil, uma hora essa bomba ia estourar. A tucanada clássica foi o caso Aécio Neves, com o qual o PSDB ainda não sabe como lidar. Até agora eles estão tentando agir naturalmente. Minha vantagem até agora é que eu não tenho nenhum batom na cueca, sabe assim? Eu não tenho um tipo, essa carne fraca. Não tem um telefonema de um cara nosso, tem um médico veterinário de uma fábrica nossa, que tinha rolo, inclusive não era na fábrica nossa, era rolo, ele coordenava um esquema mais amplo lá no estado. Mas não tem funcionário nosso preso, não tem... Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá pra ser... Tem que ser um que a gente mata ele antes de levar. O Fred pode matar ele. Eu com você, pronto. Ou o Fred com o cara desse. Pronto. Combinar o Fred com o cara. Tá bom. Porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar a vida do... Quero me dirigir hoje a cada cidadão brasileiro de coração aberto. Eu fui vítima de uma armação conduzida por réus confessos que só tinham um objetivo: livrar-se dos gravíssimos crimes de que são acusados, mesmo que para isso tentassem implicar pessoas de bem. O senador Aécio Neves, que solicitou ali um empréstimo, oferecendo bens em contrapartida, está com um processo no Supremo Tribunal, a quem cabe julgar a esse fato. Não vejo aí uma quebra de decoro. Nós não estamos aqui determinando paralisação de investigação nenhuma no Supremo. Nós só estamos dizendo aqui que nós não vamos comer um processo cru. Agora a gente pode fechar os olhos para tudo isso. Agora o povo não vai fechar os olhos na nossa direção. Eu recebi um comunicado da Suprema Corte do Brasil e, obviamente, vamos dar sequência ao cumprimento da decisão da Suprema Corte. Cabe também ao advogado do senador Aécio Neves fazer a sua defesa. Votaram sim 26
senhoras e senhores senadores, não 44, abstenção nenhuma, o presidente não vota, fora de 71, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal está rejeitada. Sou, senhor presidente, devo dizer nesse instante, vítima de uma ardilosa armação, uma criminosa armação, perpetrada por empresários inescrupulosos que se enriqueceram às custas do dinheiro público e não tiveram qualquer constrangimento em acusar pessoas de bem na busca dos benefícios de uma inaceitável delação, ora suspensa, em razão de parte da verdade estar vindo à tona, senhor presidente. Mas o que é mais grave, corroboraram, contribuíram para essa trama ardilosa homens de Estado, notadamente alguns que tinham assento até muito pouco tempo na Procuradoria-Geral da República. Eu pergunto a você, quem foi lesado ali? Houve recurso público? Não houve. Houve qualquer contrapartida? Não houve. Houve um erro? Sim. É um erro que eu reconheço. Em primeiro lugar, pelo tom da conversa, por mais que fosse uma conversa privada, um tom deselegante, impróprio para qualquer cidadão, e sobre isso eu me penitencio, mas não houve qualquer crime. Essa é a entrevista mais recente de Aécio Neves, cujo futuro nas urnas a você pertence. Mas teve um outro caso também no ninho tucano. João Dória Júnior, o Golden Boy da elite paulistana, que chegou a ser cogitado como um forte candidato à presidência da República. A fama de workaholic, o marketing impecável, o secretariado de notáveis, tudo isso fez muito sucesso nos primeiros meses. Mas prefeitar é um outro bicho, né, Brasil? Depende de mostrar serviço. Mostrar serviço tem que ter dinheiro em caixa, não dá para fazer mágica, não tem muito jeito. Enfim, as coisas foram meio que degringolando. Vamos aos melhores momentos de João Dória Júnior, mitando nas redes sociais. Uma almofadinha, um coxinha, ganha as eleições em São Paulo, se fazendo passar junto ao povo mais humilde de João Trabalhador. Se algum dia vocês encontrarem ele, pergunte se ele já teve na vida uma carteira profissional assinada, que você vai ver se ele foi ou não trabalhador. Ô Lula, você além de mentiroso, além de covarde, agora é um desinformado. Você falou da minha carteira de trabalho. Tá aqui a minha carteira de trabalho, Lula. Eu com 13 anos de idade, eu já trabalhava, fazia o que poucas vezes você fez na sua vida. Eu trabalho, Lula, e trabalho honesto. Eu sou decente, diferente de você, Lula. Eu trabalhei a vida inteira para ter um patrimônio moral que você não tem. Eu tenho. Os meus filhos têm orgulho de mim porque o pai trabalha. O pai não rouba. O pai é decente. O pai é brasileiro. Você tome vergonha e seja melhor informado. Então aproveito também para deixar aqui um registro de profunda admiração e enorme respeito pela Soninha Francini. E agora passo a palavra para minha amiga. Eu amei ser secretária da Assistência Social, nunca imaginei que eu chegaria a exercer esse cargo. Foram 4 meses, assim, 4 não, né? 110 dias. 110 dias. Muito intensos, muito enriquecedores. Poucos manifestantes aqui de esquerda, agressivos, jogando ovos, agredindo, falando palavrões e buscando na intolerância sempre o caminho. Não é esse o caminho do Brasil. Não é esse o caminho que nós desejamos para o nosso país. Esse é o caminho do Lula. Esse é o caminho do PT, das esquerdas, que querem isso. A intransigência, a agressividade.
e a tentativa de amedrontar e intimidar. A mim não intimidam. Estou aqui para receber o título e vou receber ao lado do prefeito de Salvador. Não há intimidação em parte nenhuma do Brasil. Sou brasileiro. Vá para a Venezuela. Os esquerdistas que querem o mal do Brasil vão lá defender o Maduro e jogar ovo lá na Venezuela. Só que são 10 mil ovos que não vão ser destinados para a cabeça de ninguém, mas como alimento. Alimento para as pessoas em situação de rua, para as unidades de atendimento às pessoas em situação de rua, da Secretaria de Promoção e Assistência Social. Há 9 meses iniciou-se uma nova gestão em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, prefeito João Dória, eleito ainda no primeiro turno em São Paulo. 9 meses se passaram. Nesses 9 meses, o prefeito ainda não nasceu. O prefeito ainda está em gestação. E não sei se o dia vai nascer. Porque a única coisa que nasceu até agora foi um candidato à presidência da República. Hoje o meu recadinho, o meu bom recadinho, vai para você, Alberto Goldman. Você coleciona fracassos na sua vida. E agora vive de pijamas na sua casa. Fique com a sua mediocridade, que eu fico com o povo, Alberto Goldman. Enquanto você dorme, eu trabalho, Alberto Goldman. João Dória publica um vídeo contra mim, em tom bastante raivoso, prepotente, arrogante, preconceituoso. Me acusa de velho. De fato, faço essa semana 80 anos. O que é uma idade respeitável. Sou velho, mas não sou velhaco. Cada coisa tem seu tempo, né? Goldman e Dória, recentemente, de mãozinhas dadas, tiveram de apoiar Geraldo Alckmin, padrinho político de João Dória, como candidato natural do PSDB à presidência da República. Alckmin, apelidado de picolé de chuchu, é o presidente do PSDB, sucedendo a Aécio Neves. Mas as grandes discussões que não deram em nada não ficaram restritas só a esse mundinho dos políticos, não. Os togados também entraram nessa, isso mesmo. Vamos para Brasília de novo, Thaisa Oliveira. Em 2017, quem brigou muito foi o ministro do STF, presidente do TSE, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes precisou pedir desculpas até para os humoristas do Caceta e Planeta, depois de afirmar que o Brasil havia se transformado numa verdadeira organização tabajara. Bom, o fato é que Gilmar Mendes protagonizou algumas das brigas de 2017 que não mudaram absolutamente nada na vida de ninguém. No começo do ano, depois daquela polêmica envolvendo o vazamento da lista de Janot, Gilmar Mendes aproveitou para criticar o ex-procurador-geral da República. Claro que no dia seguinte, Rodrigo Janot não deixou passar batido e disse em bom juridiquês que Gilmar Mendes sofre de uma desinteria verbal. A Procuradoria não está acima da lei. E é grande a nossa responsabilidade. Sob pena de nós transformarmos este tribunal num fantoche. Num fantoche da Procuradoria da República. É preciso tratar o Supremo, doutora Ela, com mais respeito. Imputa esta prática como sendo uma prática corriqueira dos maiores e dos 3 poderes da República. E apesar da imputação expressa de até o Supremo Tribunal Federal, não vi uma só palavra de quem teve uma desinteria verbal a se pronunciar sobre esta imputação ao Congresso, ao Palácio do Planalto e até, como diz a matéria, o Supremo Tribunal Federal. As críticas de Gilmar Mendes ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, aumentaram um pouco antes de Rodrigo Janot deixar o cargo. Em uma entrevista à Rádio Gaúcha, Gilmar Mendes chegou a dizer que Rodrigo Janot era o procurador mais desqualificado da história do Brasil. Em seguida, ele recorreu ao poeta Manuel Boccagi para voltar a alfinetar o ex-PGR. É importante que haja respeito à lei.
Procurador não pode reescrever a lei, delegado não pode reescrever a lei, juiz não pode reescrever a lei. O debate sobre o caso Joesley foi muito elucidativo, não é? Um grupo ali chegou a dizer que devíamos dar todo o poder ao Janot, ao procurador-geral, mas isso foi rechaçado pelo tribunal, pela maioria. Não é? Então me parece que isso ficou muito claro e que a lei deveria presidir todas essas relações. Quanto a Janot, eu considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria. Por quê, presidente? Porque ele não tem condições, na verdade ele não tem preparo jurídico e nem emocional para dirigir um órgão dessa importância. Eu diria em relação ao procurador-geral Janot uma frase de Bocage: que saiba morrer quem viver não soube. Não há o que mais descer na escala das degradações. Não há o que mais descer na escala das degradações. Se trata de um indivíduo sem nenhum caráter. Outro protagonista dessa briga é o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Em outubro, quando os dois discutiram no meio de uma sessão do STF, Barroso disse que Gilmar Mendes destila ódio e até sugeriu que ele fosse ouvir Chico Buarque. Agora, na mais recente das brigas, um dia antes das férias do Judiciário, os dois voltaram a se confrontar no plenário do STF. O motivo? Claro, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A prova de que falta criatividade ao administrador é o caso do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas no Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Nós aqui referendamos conscientemente contra a legem a delação de Joesley naquela época. Já se sabia que era chefe de quadrilha e recebeu ainda, mas vamos fazer assim porque o doutor Janot quer. O resultado, em seguida, veio. Nós estamos diante de um caso de grave erro, de grande responsabilidade. Portanto, o populismo criminal judicial é responsável por esse tipo de assanhamento e de erros graves que nós temos cometido. E não vamos nos isentar. A história não vai nos poupar. E eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita. Eu vi a mala de dinheiro. Eu vi a corridinha na televisão. Sem mencionar as propinas para financiamentos públicos. Tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Essa briga que foi apartada pela presidente do STF promete prosseguir pelo ano novo. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã com mais um capítulo da retrospectiva 2017, A Protagonista.
Você não vai perder de jeito nenhum. Aproveita para se inscrever no canal youtube.com/Gazeta do Povo. Um beijo, até lá!